Estamos no lobby! Mais um episódio aqui diretamente da Gamescom Latam 2025. Eu não vou me cansar disso nunca, menina. Que isso, só tem convidado maravilhoso aqui. Exatamente, a gente foi catando aqui só os melhores pra vocês, tá bom? E hoje a gente tem aqui na mesa uma galera que a gente tá tentando trazer há muito tempo e finalmente aconteceu. Então uma salva de palmas para Itu e Tamás! Aê! Sejam bem-vindos, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Vocês estão bem? Estamos bem, obrigado pelo convite. E a gente que agradece, né? Assim, eu sei que vocês já estavam tentando há um tempão convidar a gente, a agenda nunca batia. E olha que eu sou de Brasília, né? Mas aí mudou pra São Paulo, gente. A gente ia pra Brasília e falaram assim, vamos tentar organizar, mas era sempre corrido, a agenda não batia, e estamos aqui. Em Pois São é. Paulo, Não, conseguimos, tinha que ser na esse Gamescom. momento aqui, É gente. isso, não. E na Eu Gamescom entendo Latam sempre ainda, ó. assim. Exatamente. Então vamos começar a falar justamente da Gamescom Latam. Vocês estão lá apresentando o palco Kratos, correto? Sim. Como é que tá sendo essa experiência? Ai, eu gosto muito de apresentar, né? Eu sempre tentei voltar muito o meu trabalho para a área de apresentadora também. E 2 anos atrás eu estava como mestre de cerimônias no Big Festival. Ano passado eu fui host do palco principal e aí esse ano é o primeiro ano do palco Creators e aí é muito diferente porque ele é um palco mais farofona. E isso é ótimo, porque a gente Muito bom. pode zoar a galera. Ontem a gente tava fazendo uma entrevista com a galera do Roblox e uma menina vestida tipo de Samara, do Exorcista, sei lá, ela veio se contorcendo, subiu no palco do nada. E a gente assim, Cara, não vai abandonar essa informação, pega essa informação e vamos zoar. Então, tá sendo maravilhoso, assim, porque é uma experiência totalmente diferente. E eu tô me divertindo mais até do que nos outros palcos que eu já tinha feito, sabe? Que Tiveram uns bacana. bate-papos assim sérios também, né? A gente bateu papo tanto no Roblox, era uma ideia também de como desenvolver jogos e como desenvolver a criação de conteúdo. Eu não sei se o microfone pegou esse som, mas aqui dentro da Gamescom Gato. tá acontecendo uns sons aqui engraçados. Diferenciados. Outras Samaras estão aparecendo aqui. Mas é sobre isso, vai tendo exatamente essa experiência. A gente tá batendo um bate-papo sério, só que acontece alguma coisa porque você está dentro de uma feira. E ali no palco Creator te dá essa abertura de aconteceu algo diferenciado. Cara, coloca pra dentro do palco. Não, e é maravilhoso também, porque o meet and greet fica bem do lado. Então, assim, às vezes a gente tá lá fazendo painel, aí do nada começa uma gritaria, assim, que alguém tá fazendo meet and greet, e tipo, a comunidade tá lá e você fica tipo, Outro exemplo foi o Marco Ribeiro, tava como host de um painel sobre dubladores. Marco Ribeiro, que faz o Homem de Ferro, tava lá no painel que eu tava entrevistando ele, apareceu um cosplay de Homem de Ferro. Sensacional. Sensacional, assim, ele estava muito bem de Homem de Ferro. Eu falei, cara, eu parei, eu esperei ali o tempo assim, eu falei, Homem de Ferro, por favor, só mexe a boca. Marco Ribeiro, dá umas palavrinhas. E a gente interagiu ali, como se fosse o Homem de Ferro dublando, o Marco Ribeiro dublando o Homem de Ferro. Pra mim é muito interessante essa oportunidade, porque eu sou ator também formado, então tem experiência de palco, e agora com a criação de conteúdo, juntar pra um lado de ir pro palco como host, é bem interessante também, tô gostando. E aí você também tem tu, que a gente tem essa energia de a gente estar no palco, e estar ali como host no palco Creator, que é um pouquinho mais farofa, que você pode usar esse improviso pra essas interações que acontecem, tá sendo muito legal. Que legal. E vocês dois têm experiência em palco, não só de apresentação, mas de teatro mesmo. O quanto que isso foi importante pra vida de vocês, pra vocês chegarem aqui agora. você tem mais experiência, você começa. Eu tenho 15 anos de teatro, eu sou Uau. formado pela Martins Pena, então já estive em cartaz, já apresentei peça, já fiz novela, já fiz série, já fiz filme. Perdão, qual que era a pergunta? É que eu entendi, eu falei assim, não, vou falar sobre a minha Se a trajetória, experiência mas pra no onde eu vou? teatro te ajudou e como impactou na questão eu só quis me vangloriar, não, porque eu conteúdo. fiz isso tudo. Pra onde vai, não sei. Muito Mas bom. eu fiz isso tudo. Ele Não. apresentou o currículo Lattes dele. Eu vou gente. apresentar meu currículo, mas... Não, eu acho que assim, a minha formação, com a criação de conteúdo, a dicção, desenvoltura, jogo de câmera, triangular com a plateia, você ter essa mente de eu tô entrevistando, mas tá acontecendo algo. Porque no teatro é isso. Quando você tá no palco, teve uma vez que acabou a luz. Eu não posso continuar a cena. E eu tenho que... A cena acabou a luz. Então é o meu personagem trabalhar com isso. E já aconteceu isso. Então, já aconteceu... Se alguém tropeça, você não pode fingir que não aconteceu. Então, é a mesma coisa aqui. Então, essas experiências ajudaram muito para essa mente que tá ali entrevistando, sabe que tá falando alguma coisa, a forma de articular, a forma de perguntar.
e atento pro que tá acontecendo pra jogar essa informação pra dentro do palco. Pra mim foi quase a mesma coisa, só que eu tenho bem menos tempo de experiência, né? Eu tive 5 anos de teatro musical e a dinâmica do teatro musical, ela é um pouco diferente. Então, eu acho que ajudou muito na dicção, porque querendo ou não, quando você tá cantando, o pessoal cobra muito a questão de você ter clareza nas palavras, porque senão não dá pra entender o texto, porque a música é o texto da peça. E eu acho que também, assim, na questão de trabalho de voz, de postura, de palco, né, de você estar ali, assim, firme, mostrar aquela questão de se apresentar como um personagem ali dentro da apresentadora, que as pessoas querem saber a informação que vai passar e tudo mais. Mas ainda tem umas coisas que eu preciso aprender, por exemplo, essa questão da triangulação, volta e meia, eu esqueço, e aí eu já recebi esse feedback algumas vezes, do tipo assim, olha, quando a gente estiver gravando alguma coisa, entrevistando, lembra que também tem um público, então, tipo, não fecha muito e tal, então, volta e meia ainda tô pegando umas coisinhas, sabe? A triangulação é a posição Isso. que você fica em relação à câmera. Isso. É meio que, na verdade, tipo assim, a gente tá aqui no podcast, eu tô conversando com vocês, mas existe um público. Então às vezes a gente tá falando aqui, só que você triangula pra, tipo, pra quem tá assistindo. Sim. E triangular, então é exatamente eu não me fechar aqui, pra, tipo, Certo. a posição é, na verdade, só um jeito mais fácil pra tu não ficar, tipo, a hora de você virar. Porque aqui eu tô posicionado, só que eu falo contigo, só que eu sei que tem um público assistindo. E aí, tipo, é meio que, lógico que numa série, num filme, você não olha pra câmera, mas sabe aquele pensamento quando o personagem vai pensar, que você escuta ele falando e tudo mais, ele tá falando com o pessoal de casa, ele tá tentando ali uma forma de levar pro pessoal de casa sem essa forma direta. Só que no podcast, no teatro, você fala direto, você meio que olha nos olhos do público, como no podcast, você tá aqui, você tá falando algo e interage com algo com a pessoa também. Isso é o triangular, é a posição, é só o jeito mais fácil de ficar mais... Por enquanto não ficar tão... Basicamente não ignorar o espectador. Que ele tá fazendo parte. Vamos ter que fazer isso aí, Zoisask. Tá aqui com o Que eu espectador agora. falando aqui com a galera. A gente faz, mas acho que a gente faz pouco agora. Eles falando, eu tô aqui puxando um pouco da memória. Não, vamos lá, vamos crescer junto com a Aí ela já Ituriana. tá assim, ó. Então, gente, Todo mundo se arrumando. entra uma coisa interessante nessa parte que a gente tá falando, porque você falou sobre a questão da intimidade de vocês já fora dos palcos e aí leva isso pro palco. Sim. Por exemplo, aqui desse lado, a gente quando começou, a gente não era amiga. A gente só tinha um contato 2 vezes profissional. Isso. Né? Foi isso. Exato. E a gente foi construindo isso ao longo do tempo, mas também teve a questão de que a gente se deu muito bem logo de cara. Como é que é pra vocês levar essa intimidade pro palco e essa interação de vocês, porque no olhar vocês já devem saber o que o outro tá pensando? Às vezes é ótimo, às vezes é caótico, sabe? Tipo, porque assim, por um lado, é exatamente o que você falou. Em alguns momentos, a gente se olha e a gente já sabe a deixa do que um vai fazer ou do que o outro vai fazer. Isso faz com que o andamento dos painéis ou do vídeo, ou do que quer que seja muito fácil. Então, eu lembro que, por exemplo, ano passado, eu e ele, nós ficamos como hosts da CCXP no Xbox. E aí, pediram pra gente gravar uns vídeos depois bonificados, assim, de Reels, sabe? Vocês estão aqui? Vamos fazer um conteúdo, e eram umas coisas meio de bate-bola, assim, né? Tipo, olha, cada um tem que falar 3 jogos do Game Pass, ou se não adivinhar, 3 jogos que o outro gosta no Game Pass. E foi muito engraçado porque a gente não precisou nem combinar nada. Foi assim, deu play, a gente fez na primeira. E aí eles assim, nossa, mas foi tão rápido. Mas é isso, porque a gente já se conhece muito e a gente já grava muito nesse esquema em casa. E já sabe o que um quer falar, o que o outro gosta de falar. A gente sabe a informação que um... Por exemplo, eu sei sobre o Game Pass, o que aí tu gosta, por exemplo, ela adora indie, e uns indie meio sinistros. Então, se eu tô falando algo ali e eu sei que a viés da conversa vai pra esse indie, ela já sabe que eu vou deixar a bola pra ela Sim. falar e ela vai chegar e complementar, porque é a parte que ela domina, que eu sei que ela domina e ela sabe que eu sei que ela domina. E assim, de certa forma, o teatro também ajuda nisso. Porque como os dois estudaram, pelo menos, né, assim, eu estudei um pouco, em alguns momentos a gente entende a deixa também, que é uma coisa muito do teatro. Então, sei lá, se eu dou uma pausa um pouquinho mais longa e eu olho pra ele já sabe que na verdade é pra ele falar. Ou senão, às vezes eu tô aqui falando e eu falo, não é amor. E aí, tipo, isso não é amor, sou eu passando, tipo, fala tu agora, sabe? Sim. Então, isso ajuda bastante, assim, nessa dinâmica. Mas, por outro lado, eu também acho caótico, porque, assim, cara, sei lá, a gente se desentendeu, a gente tem que trabalhar junto igual, sabe? E daí você tá ali assim, ai, eu acordo de ele. Em casa a gente conversa. Mas não tem o que fazer. Então, tem os seus lados bons e tem os lados que a gente precisa administrar, sabe? Eu e a Itu, a gente estudou na mesma escola. A gente nunca se falou, mas é porque era muita gente. Mas eu lembro da carinha dela.
E cada vez mais a gente vê o crescimento exponencial de ambos. Como que vocês explicam isso? O que é que vocês fazem? Quais os perrengues e às vezes até mudanças de vida? Tipo, você se mudando pra São Paulo. O que é que vocês fazem assim para esse crescimento de vocês? Você sabe explicar? Eu não sei explicar, eu fiquei esperando, eu falei, e aí, como é que... Eu sei explicar sobre o meu perrengue antes. É que eu não sei se vocês têm vocês não têm a perspectiva de quem assiste vocês. Porque a gente acompanha vocês há eras, entendeu? E agora, parece, nesses últimos tempos, parece que foi um boom, assim, gente. Na nossa muito percepção. Porque eu não percebo muito isso, sabe? Então é muito difícil de falar a respeito do assunto. É engraçado que esses dias a minha agência pediu pra eu fazer um vídeo de apresentação pra eles postarem nos perfis da agência, né? E daí tinha uma pergunta parecida, assim, eu virei e falei, gente, criação de conteúdo é que nem a vida adulta, a gente finge que sabe o que tá fazendo, mas na verdade a gente não sabe sobre É que não tem tipo um chefe pra falar, você foi promovido. Não. A gente não sabe quem foi promovido. Então, Exato. assim, o feedback que a gente tem é o da nossa comunidade, porque afinal de contas a gente faz o conteúdo pra nossa comunidade, então eles são o ponto central, é a parte mais importante, e são os queridos, assim, eu acho a minha comunidade muito especial, porque é todo mundo muito fofo, cara, as pessoas são muito da hora. Mas é muito isso, assim, a gente não consegue mensurar de forma concreta o que tá acontecendo. Eu acho que a gente só consegue mensurar um pouquinho quando a gente vem pra uma feira. Quando a gente vem pra um evento, por exemplo, uma Gamescom, que tu percebe que eu vou daqui do stand, queria de um stand ontem pra outro, que me chamaram pra bater um papo. Aí 1 hora pra conseguir atravessar. Então, isso você consegue mensurar, assim, a diferença de eventos. Tu vem, desde que acabou a pandemia, que a gente vem vindo em evento, como é a forma como é parado e tudo mais, fala, caraca, isso é o único jeito, assim, de mensurar. Agora, no dia a dia é a mesma coisa. Porque Tu vê um assim, vídeo que viraliza, tu fala assim... não é nenhuma questão de ser a mesma coisa num sentido, ai, que chato, sabe? Mas é mais uma questão de você tem uma rotina. Então, você acorda todo dia, você cuida da casa, você, sei lá, faz o almoço, você limpa a casa e aí você trabalha. Então, começa a ser uma atividade corriqueira e por mais que você esteja recebendo novos seguidores, comentários e um feedback da comunidade, passa a ser uma questão de, beleza, eu recebi o feedback, eu ponho em execução o feedback que eu recebi. Mas a gente não consegue mensurar se a gente está acertando na hora de ajustar o feedback e o quanto isso está fazendo um efeito de progressão do nosso sucesso, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa a questão. Então, assim, eu tô sempre tentando melhorar o que eu já tô fazendo. Tipo, não sei, eu acho que a minha edição tá mais ou menos, vou contratar um editor. E vi essa ideia aqui que eu achei legal, como é que eu posso tentar trazer isso pro cenário dos games? Nossa, eu vi que tá tendo uma tendência que a galera tá fazendo vídeo num estilo assim, assado, com narração assim, com não sei o quê. Vou testar pra ver como é que vai ser. Então, eu tô sempre tentando achar defeito. E aí eu acho que talvez por sempre tentar achar defeito pra poder melhorar, também Esse é é um uma defeito coisa é uma coisa que não ajuda, sabe? Porque você fica meio que viciado em olhar só, tipo, o que tá faltando, sabe? Exato. Vamos falar de um ponto muito importante, é a questão da saúde mental. Acredito que vocês passam por isso por conta tanto do lado positivo que vocês têm, mas também acredito que ainda existe, talvez, não sei, vocês me respondam, se quanto maior, mais hater ou não, né? Depende, sempre tem um hater que é fã também, né? Como é que vocês lidam com a rotina de vocês, para vocês também não chegarem a um ponto de um burnout? Porque a gente hoje ouve muito criador de conteúdo falando. Tem amigos próximos meus que comentaram sobre isso, que tiveram nos últimos tempos. E eu queria saber como é que vocês levam isso na vida de vocês. Eu acho que o hater é sinônimo de sucesso. Se você tá tendo hater, a não ser que você realmente tá sendo polêmico e falando besteira na internet, que aí você vai ter hater por... Enfim, mas se você tá fazendo algo, você acredita que tá certo, tô dando dica de videogame. A pessoa tá dando hater, tipo, fazendo hate aleatório, tu fala, aí tu percebe assim, eu sempre falo com as pessoas, mas eu recebi hate. Hate é sinônimo de sucesso, tá recebendo hate, é porque tem gente que tá com inveja, tá querendo tacar qualquer hate, alguma coisa. Porque muitas das vezes, a maioria dos hates, porque, digamos, você não gosta de um conteúdo, você vai gastar tempo escrevendo alguma coisa ou só arrasta pra cima? Arrasta pra cima, galera. Arrasta pra cima. Você não gostou de algo, arrasta pra cima. Você não gostou daquele conteúdo, arrasta pra cima. É um conteúdo, cara, que você abomina, você odeia, você bloqueia o criador. Você gastar tempo, você hateando a pessoa em 1, 2, 3 vídeos, é a pessoa que tá querendo atenção. É o maior fã.
ou maior fã, ela tá desesperada pela sua atenção. Então, só seguindo assim a linha, porque acho que ela tinha feito meio que 2 perguntas, eu tinha uma resposta pra outra assim, mas eu meio que esqueci, se você quiser falar enquanto eu tento lembrar. Então, a questão da saúde mental, eu acho Saúde que... mental era isso. Ela tem 2 lados, porque assim, tem a questão do hate mesmo, e no início pra mim era uma coisa muito difícil de lidar, porque eu ficava muito naquela questão de querer provar que a pessoa estava errada no que ela estava falando. Digamos que ela virasse pra mim e falasse assim, ah, mas você não entende de games. E aí eu tentava argumentar que, na verdade, eu entendia do assunto que eu estava falando, que eu estudava os assuntos e tudo. Mas a pessoa, na verdade, ela não quer argumentar, né? Muitas vezes ela só quer realmente te atacar. Só. Então, foi um processo para eu começar a entender que, beleza, eu não vou gastar o tempo com essa pessoa. Via de regra, o Tamaz, ele fala, é engajamento, tipo, a pessoa vai te dar view e tal. Comenta mesmo. Mas, Comenta. via de regra, dependendo do que foi dito, eu só bloqueio instantaneamente. Assim, se for uma coisa mais pesada, eu vou dar bloco. E é assim que eu acho, inclusive, que eu consigo manter a minha comunidade muito saudável. Porque a pessoa que é totalmente, assim, fora de padrão, nesse sentido, assim, tá se passando muito no comentário, é bloco. Agora, com relação à saúde mental, tem o outro lado, que eu acho que é o lado de você criar o conteúdo e de você todo dia precisar pensar em coisas e ideias que elas podem não ser 100% originais, mas elas precisam ter a sua personalidade de alguma forma. E aí, isso sim me pega até hoje, porque daí, às vezes, quando você faz um conteúdo e o conteúdo não performa bem, é muito difícil você não associar que o problema é você. Porque, querendo ou não, você tá botando um pouco da sua personalidade. E aí, se o conteúdo não dá certo, o que você vai atribuir, entendeu? Então, fica um pouco essa questão. Mas assim, eu faço terapia há muitos anos, mesmo antes de começar a criar conteúdo. E hoje em dia eu também faço acompanhamento psiquiátrico. Então eu tomo remedinhos de ansiedade. Acho que é necessário pra todo mundo que cria conteúdo, viu? Eu acho que, sabe? O pô, famoso todo- ninguém tá puro, tipo... Eu acho que terapia tinha que ser pra todo mundo, porque igual a gente cuida do dente, igual a gente cuida da saúde em si, a cabeça, a mente, ela faz parte do corpo e a gente tem que cuidar também. Então, É um computador, gente. A cabeça, o cérebro é a parte mais importante. Nada funciona sem ela. Mas como igual você falou, de você não tem quando você é promovido, você não tem ninguém te avisando que você foi promovido. Como tem um momento que você tá entrando ali no flopzinho, tipo assim, ninguém tá te avisando. Exato. E você não sabe, às vezes, se tá caindo as views ali, se você tá perdendo a relevância, ou se é um momento que às vezes você compete, sei lá, período que tá rolando o BBB, a atenção vai para outras coisas, às vezes sai um pouquinho da atenção dos games. Então, tu não sabe se tá acontecendo algum assunto no momento que às vezes só, não é que você tá perdendo a relevância, só que não tá dando view para aquele assunto no momento que tá dando preferência para outro. Mas uma coisa muito importante também, além de terapia, de fazer terapia, também tem a saúde mental. Quando você vai gravar vídeo, você realmente tem que, quando você tá falando, você tem que estar bem. Você não pode, tipo, falsear. E galera, top 5 jogos que eu recomendo quando você tá feliz. E você tá triste no momento que você tá mal. Não dá. Então tem dias que você tem que entender que hoje não é dia pra gravar, a não ser que você tenha a obrigação de gravar. Tipo assim, nossa, eu tenho que entregar um vídeo hoje. Tem uma publi. Tipo, já aconteceu assim, nossa, eu tô muito mal, tô muito bad. E vou dar um exemplo. Ano passado, meu irmão infartou. E aí, não foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi do nada. Então, a gente tava no shopping. Era assim, véspera de CCXP. A gente host da Xbox da CCXP. Nossa. E aí, não tinha Brasília. Então, ele tava internado na UTI e eu tava hosteando o stand da CCXP com a Xbox. Tipo assim, esperando, sabe, pra ver o que tava acontecendo. Ainda bem assim, que no meio tempo entre ele infartar e a gente começar a apresentar, o quadro dele já tava mais estável. E aí ele teve alta com a premissa de que dali a mais um tempo ele ia voltar pra fazer um procedimento cirúrgico. Então assim, a situação não estava 100%, mas pelo menos já não era uma situação de altíssimo risco. Então isso foi o que aliviou pra eu conseguir fazer a apresentação com mais tranquilidade. Mas assim, o Tamaz até comentava, ele falou, cara, eu não sei como você tá conseguindo, porque eu não dormia, eu não conseguia dormir de nervoso. Então assim, eu ia dormir 3, 4 da manhã pra acordar 7, pra trabalhar o dia inteiro com a Xbox. E ele ficava assim, cara, como é que você tá sendo funcional? Eu falava, eu não sei. Se eu Assim, não durmo, eu não se uma sei. noite eu não durmo, tipo assim, pra mim é muito difícil. Então você tem que estar preparado. Ou você tem a noção que, tipo, cara, ela tinha que trabalhar. Ou ela vira e fala assim, desculpa, eu não vou fazer essa entrega. Uhum. Ou ela ela vira e fala assim, não tem como fazer a entrega e coloca outro creator pra fazer, abrir mão do trabalho.
ou virar e, tipo, fazer do jeito que tá. Nem sempre pode estar 100%. É aquilo do palco também. Você tem que entender como é que tá o seu dia. Eu já fechei que eu vou fazer de até domingo. Minha voz tá indo embora. E a sexta-feira ainda. Ai, Eu tenho que ir pro palco com essa voz. Tem que ir, falar um pouquinho mais baixo, ver como é que vai ser essa interação. Não vou estar 100%, não vou estar no meu melhor, mas vou dar o meu melhor dentro do percentual que dá. E sobre o burnout, uma coisa que pra mim, eu não sei se eu cheguei a ter o burnout, eu tava caminhando, era que eu sou workaholic total, assim, tipo, é vídeo. E aí tu também? Eu achava que eu era, mas ele é pior. Ele é Cara, pior, eu amigo. postava, tipo assim, eu tinha que postar todo dia. No mínimo 2 vídeos. No mínimo. Se viesse Uau. assunto, se viesse coisa, o pessoal perguntasse nos meus comentários. Você tava lá. Eu pegava, gravava, fazia mais, não parava. Eu acordava vendo notícia, eu acordava vendo os comentários pra ver o que eu podia responder, eu dormia vendo o que eu podia fazer. Então eu já levantava pra trabalhar, eu trabalhava o tempo todo. Minha cabeça já, tipo assim, dormia trabalhando, o que eu podia gravar vídeo, o que eu podia gravar. Eu gravava muito. Até o momento que eu falei assim, cara, parou. Eu não passo de 2 vídeos por dia. São 2 vídeos. Aí depois começou a, tipo, engasgar que sempre tava... Caraca, no dia eu tinha que preparar 2 vídeos. No dia eu tinha que preparar 2 vídeos. Falei assim, parou. É 1 vídeo por dia. E dias excepcionais que precisa de... Teve um dia que eu lembro, postei... inclusive, que a gente teve essa conversa sobre um vídeo. Isso já foi depois que a gente tava namorando, porque eu virei pra ele e falei assim, eu posto um vídeo por dia. Ele assim, não, mas é porque eu preciso gravar o segundo. Eu falei... Posta 1 por dia, cara. Tipo, tá tudo bem, sabe? Você já tinha, tipo, 1 milhão de seguidores no TikTok na época. Eu falei, a sua comunidade, ela gosta de você, ela vai continuar te assistindo. Sim. Não precisa postar 2 vídeos por dia. Se for uma coisa assim, que nem saiu a notícia hoje, no início do dia, que GTA 6 foi adiado pra 2026. Se for notícia, tipo, essa notícia, que todo mundo vai ficar, tipo, querendo saber a respeito e todo mundo vai estar falando sobre, beleza, tipo, grava na mesma hora e posta. Mas às vezes era assim, indico 3 jogos da Game Pass. Você pode postar isso qualquer dia, sabe? Qualquer dia. Tipo, Aí agora eu botei de 1 por dia, a não ser, saiu a Nintendo Direct, aí saiu 5 notícias que eu achava interessante. Eu postei 3, 2, tipo, e fui. Agora que eu tô com 1 por dia, eu tô com 20 vídeos encaminhados. Eu tô com uns 7 vídeos prontos e mais uns 13 que eu já gravei, falta terminar de editar. E mais alguns que eu tenho captação de vídeo, falta gravar a voz, alguma coisa. Tipo assim, uns 20 vídeos encaminhados. Então, 20 vídeos prontos. Que tipo, se eu pegar uma semana que eu tô mal, se eu gripar uma semana, alguma coisa, eu tenho um vídeo pronto. Eu não Certo. preciso me desesperar. Só questão de organização, bonitinho e sabendo o limite. E justamente o que você falou, né? A galera já tá lá. Acho que esse mais assim puxado é pra realmente mais pessoas que estão começando que realmente precisa estar ali marcando a presença na plataforma, né? Meu filho, vai com calma mesmo. Mas eu fico ansioso. Tipo, Ótimo. eu quero postar os 20 vídeos. Eu falo, caraca, a galera precisa Não, ver vai esse correr, vídeo. vai malhar, vai jogar bola, sei Tem lá. vídeo a de gente ano passado malha, que eu não inclusive, postei pra dar ainda. uma É, respirada, mas às vezes é complicado. Sucesso e saúde mental andam lado a lado. vocês têm que estar vivo bem pra poder continuar ainda. né? Sim. A gente tenta. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem aceitado vir aqui bater um papo com a gente bem rapidinho. A gente já tá no final. Deixem. Vai que alguém não sabe, né? O Uma amor de roupa. vocês. Passa as ordens. Galera, eu sou o Tamás Morelli, meu arroba é Tamás Morelli, a não ser no YouTube que é Tamás Mplay, mas se pesquisar por Tamás Morelli também vai encontrar. Trago dica de jogos e de videogame, em geral. E eu sou a Ituriana, eu tenho feito muito curadoria de jogos, então eu pesquiso jogos indies e tudo, vou indicando jogos que talvez não sejam tão conhecidos, falo também sobre AAAs, porque querendo ou não, somos fãs da Nintendo, principalmente de Zelda. E aí eu também faço ali uns videozinhos mais de comédia, de entretenimento. E se você se acha bom de jogos, tenta adivinhar os meus desafios de adivinha o jogo lá no canal, @Ituriana. É isso aí. Perfeito. Somos fãs de vocês. A gente é mesmo, a isso. gente não esconde, não. É isso, gente. Obrigado por ter assistido. Deixa aqui o like, se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.